Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV desta quarta-feira, 16 de outubro. As buscas por sobreviventes no prédio que desabou em Fortaleza. Novas imagens podem ajudar os peritos a descobrir por que o edifício veio abaixo. Em São Paulo, a polícia investiga a morte de uma criança picada por escorpião. Ela só recebeu o soro contra o veneno 4 horas depois. Ao saber da notícia, a avó dela passou mal e também morreu. 6 pessoas são presas acusadas de comandar um esquema de pirâmide financeira em Curitiba e em Santa Catarina. E você vai ver também as informações sobre a nova liberação do FGTS. Começam na sexta-feira os saques para quem não tem conta na Caixa. É agora no Brasil TV. O Brasil TV começa com informações sobre o desabamento em Fortaleza. O trabalho dos bombeiros não parou desde ontem. A Polícia Civil abriu inquérito hoje e peritos tentam descobrir o que provocou essa tragédia. Novas imagens mostram o momento em que o prédio veio abaixo e podem ajudar nas investigações. 10h29 da manhã, uma câmera de segurança em frente ao edifício Andréia registra o desabamento. Essas novas imagens devem ajudar os peritos a entender o que aconteceu no prédio. Veja de novo, 3 pessoas aparecem caminhando do lado esquerdo da imagem, numa área sem cobertura. E outras 2 também no térreo, no meio de toda a estrutura que desabou. Do lado de fora, na calçada, quem corre é Vando, um sobrevivente. Eu vi um estralo e quando eu olhei já vi aquele poeiral. De repente estava tudo pelo chão, você não enxergava mais nada e consegui sair correndo. Graças a Deus consegui sobreviver. As outras pessoas que aparecem no vídeo dentro do prédio ainda não foram identificadas. O desabamento foi registrado de outros ângulos. O João estava no mercado que fica ao lado do prédio e também conseguiu escapar. Olhei um pouco para fora e vi só o prédio quebrando no meio. Quando eu vi o prédio quebrando no meio, já bateu algum peso, né, na parede. Aí quando bateu, encheu de terra e poeira e tudo, mas eu escapei pela janela aqui, em cima do telhado. Até agora, 9 pessoas foram resgatadas com vida. Um deles é o estudante Davi Sampaio, que fez uma selfie enquanto estava preso sob os escombros. Outras 9 pessoas continuam desaparecidas, entre elas os tios e uma prima de Rômulo. O primo, Fernando, de 20 anos, foi encontrado com vida e está se recuperando. Pela posição que ele estava, concorreu para que fosse feito com sucesso o resgate dele ontem, sem nenhum machucado grave, sem nenhuma fratura, sem nada. O número de desaparecidos tem mudado porque ainda surgem pessoas reclamando a ausência de parentes. Uma das últimas vítimas que entraram na lista foi um homem que é técnico em ar-condicionado. Segundo o irmão, ontem ele estava prestando serviço no endereço do prédio e não voltou para casa. Hoje amanheceu chovendo em Fortaleza, mas, segundo os bombeiros, não atrapalhou os trabalhos de resgate. Uma operação que é lenta e delicada. As nossas equipes permanecem nos locais que os nossos cães alarmaram como de possíveis vítimas. Estamos fazendo um trabalho ainda no que se refere usando ferramentas de baixo impacto, evitando o maquinário pesado, porque pode trazer instabilidade para o local e, consequentemente, diminuir a possibilidade de a gente resgatar as pessoas. São mais de 300 pessoas se revezando por turno, além de voluntários que montaram tendas para dar apoio às equipes e aos parentes dos desaparecidos. Enquanto o trabalho dos bombeiros continua nos escombros, as investigações sobre as causas do desabamento começam a ser levantadas. O edifício Andréia, de 7 andares, tinha esta matrícula no cartório de registro de imóveis de Fortaleza. O documento detalha cada um dos 6 apartamentos e a cobertura. Ainda de acordo com o documento, o prédio foi entregue pela imobiliária Alfa em 1982. Ontem, a Prefeitura de Fortaleza chegou a informar que o edifício não tinha registro. Hoje, disse que ainda está levantando informações sobre a construção do prédio. A Polícia Civil abriu inquérito hoje. Já ouviu 8 pessoas, entre vizinhos e sobreviventes. Mas a moradora, que pode ter mais informações, a síndica do edifício, está desaparecida. E, segundo informações do porteiro, estava no prédio na hora do desabamento. Além dos depoimentos, a polícia vai contar com uma perícia técnica para tentar descobrir a causa do desabamento.
mas ela só pode ser feita depois que todas as vítimas forem retiradas dos escombros. O Conselho Regional de Engenharia informou que recebeu na segunda-feira uma anotação de responsabilidade técnica de uma obra de construção e pintura no edifício Andréa, um documento exigido nos serviços executados em condomínios. O CREA pode notificar o engenheiro responsável. Aqui no CREA a gente está constituindo uma comissão que vai tratar justamente de levantar informações acerca da responsabilidade dos profissionais que estavam ali na nuvem, digamos assim, de serviços a serem executados, e vamos repassar isso para a Defesa Civil, para a perícia, enfim. E em havendo algum tipo de culpabilidade, pode-se ter até a suspensão do registro desse profissional. Uma menina de 7 anos morreu depois de ser picada por um escorpião em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Ela só recebeu o soro contra o veneno 4 horas depois. A avó, depois que soube da morte da neta, passou mal e também morreu. A polícia agora está investigando a morte dessa garotinha. Entulho, restos de construção, mato alto. Todos os abrigos que o escorpião mais gosta, a gente encontra no Jardim Progresso, em Franco da Rocha. A situação deixa a Michele bem preocupada. Apareceu há 2 meses atrás 2 escorpiões que eu vi e consegui matar sem minhas crianças ver. E ontem mesmo eu estava no banheiro tomando banho e apareceu. A Michele mora na mesma rua onde uma menina morreu depois de ser picada. Micaele Letícia Siqueira Nunes tinha 7 anos e estava dormindo na casa dos avós na madrugada de segunda-feira. Por volta das 4 horas da manhã, ela acordou passando mal. A família encontrou o escorpião enroscado no cabelo da criança. A garota foi levada para uma UPA de Franco da Rocha em estado grave e, segundo a prefeitura, foi estabilizada para ser transferida. O protocolo para atendimento nesses casos, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, é encaminhar o paciente para um hospital de referência. No caso, a Santa Casa de Francisco Morato, cidade vizinha. A equipe médica decidiu encaminhar a Micaele para o Hospital Estadual Dr. Carlos da Silva Lacaz, também Francisco Morato. Lá tem UTI pediátrica, mas não tinha o soro. Socorreram ela aqui umas 5 e pouco. Aí ela foi para lá. Aí só que a minha irmã conta que eles foram aplicar o soro nela, já era 8 horas, entendeu, da manhã. Só que essa não foi a única perda da família em um mesmo dia. A avó da Micaele, uma senhora de 64 anos, ao saber da morte da neta, teve uma parada cardíaca. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Zilda Marquezine de Siqueira e a neta foram enterradas ontem. Seu Benedito tenta levar a vida, agora sem a neta e sem a mulher. A minha vida prossegue, mas e a dor dos outros? A Prefeitura de Franco da Rocha e a equipe médica da UPA afirmaram que o encaminhamento da menina Micaele ao Hospital Estadual de Francisco Morato, que possui UTI pediátrica, foi o procedimento mais correto naquele momento. Mas a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo disse que o hospital não é referência para atendimentos com animais peçonhentos. O Ministério da Saúde afirmou que as secretarias estaduais são as responsáveis por definir os hospitais que vão receber o soro contra o veneno de escorpião. 6 pessoas foram presas hoje de manhã em uma operação da Polícia Civil no Paraná e em Santa Catarina contra uma empresa suspeita de dar o golpe conhecido como pirâmide financeira. De acordo com as investigações, o grupo arrecadava dinheiro com a promessa de investimento e altos lucros, mas não devolvia os valores aos clientes. Seis da manhã e os policiais já estavam nas ruas. Hoje cedo foram cumpridos 20 mandados judiciais em Curitiba, São José dos Pinhais e também no estado de Santa Catarina. Nesta casa, em São José dos Pinhais, estava o diretor de expansão da Wolf Trade Club, Henrique Mendes, que foi preso temporariamente. No local, a polícia apreendeu equipamentos eletrônicos, relógios e também um carro de luxo. A poucos quilômetros dali, os policiais também fizeram buscas em um estabelecimento comercial que, de acordo com as investigações, estaria no nome da mãe de Henrique Mendes e servia para a lavagem de dinheiro. Nestas fotos, feitas durante a investigação, dá para ver a sala de jogos. Hoje, a polícia ainda prendeu Hugo Félix, também sócio da Wolf Trade Club. Além dele, mais 3 pessoas ligadas à empresa foram presas, todos de forma temporária. Os presos estão à disposição da Polícia Civil. 3 pessoas que tinham mandado de prisão contra elas não foram localizadas e são consideradas foragidas.
Foram mais de 50 policiais envolvidos na operação que foi batizada de Wolf Track, que em português significa alcateia. Agora a polícia vai analisar todo o material apreendido. No próximo bloco, a Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais decide vender parte do rebanho para enfrentar a crise. Em instantes. Atenção para mudanças na programação. A partir de agora, você passa a assistir aos telejornais Bom Dia São Paulo, SP1, Globo Esporte São Paulo e ao programa Antena Paulista. Estamos de volta com o Brasil TV. 11 tartarugas foram encontradas mortas no litoral do Piauí em 3 dias. A morte de 2 foi consequência do óleo que apareceu nas praias do Nordeste. Tiago Mendes. Aqui no litoral do estado do Piauí, 8 praias já foram contabilizadas com a presença do mesmo material encontrado na maioria das praias do Nordeste. Esse registro foi feito no final do mês de setembro e de lá para cá, as equipes da SEMAR, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e também dos órgãos que trabalham a preservação ambiental, vêm mantendo o monitoramento nas praias do litoral do Piauí. O estado possui 66 quilômetros de faixa litorânea, mas o que chamou a atenção é que desde o último final de semana foram registradas 11 mortes de tartarugas marinhas da espécie verde. Desse total, 3 delas foram analisadas por laboratório. Teve resultado divulgado hoje pela manhã e 2 foram confirmadas com a presença de óleo cru no sistema digestivo. Tiago Mendes, de Parnaíba, para o Brasil TV. Agora, olha só essa. A Universidade Federal de Minas, atingida com os cortes do governo, está se virando para deixar as contas em dia. E uma das saídas foi vender parte do rebanho de bois e de porcos da Escola de Veterinária. No campus, teve cortes de alguns profissionais de limpeza, jardinagem e da segurança. E uma das 4 linhas que fazem o transporte gratuito dos estudantes foi cancelada. O contingenciamento de verbas para as universidades e institutos federais no país supera R$1 bilhão. No mês passado, o governo federal liberou R$30 milhões para o UFMG, pouco menos da metade da verba prevista. Neste laboratório de biologia, 20 pesquisas sobre doenças de saúde pública estão em andamento. Uma delas é a da vacina contra as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. A gente não consegue avançar para fazer o ensaio que nós chamamos de ensaio clínico em humanos. Os testes são muito caros e a gente depende sim de financiamento público. Este equipamento, que faz análises de doenças imunológicas, está parado há 3 meses. O laboratório também não recebe verbas para a ração dos animais, material de limpeza e a manutenção do ar-condicionado e geladeiras. A Fazenda Escola, 50 quilômetros de Belo Horizonte, sofreu outros cortes. É também na Fazenda Experimental que os alunos de Medicina Veterinária da UFMG fazem as aulas práticas. Para isso existem os rebanhos. Mas aqui, 36 animais já foram vendidos. Segundo a diretoria da escola, isso vai diminuir os custos de manutenção. E o dinheiro conseguido com a venda vai ajudar a cobrir outros gastos. Mas eles foram revertidos para a compra de insumos para a elaboração de ração para os demais animais da fazenda, para a manutenção das aulas e das pesquisas. Bois e porcos foram vendidos para outras fazendas. É a primeira vez que o rebanho é usado para cobrir as despesas. Na próxima sexta-feira, o governo começa a liberar os saques de até R$ 500 do FGTS para quem não tem conta na Caixa Econômica Federal. Hoje, em Brasília, dirigentes do banco explicaram como é que vai funcionar essa nova etapa. Mais de 59 milhões de brasileiros que não são correntistas ou não têm caderneta de poupança na Caixa vão poder sacar até R$ 500 por conta ativa ou inativa do FGTS. Mais de 24 bilhões de reais foram liberados nesta etapa. O cronograma é de acordo com a data de aniversário. Agora, em outubro, vai poder sacar quem nasceu em janeiro e em fevereiro. Quem faz aniversário de março a dezembro vai poder sacar entre novembro e março do ano que vem. A etapa que começa agora é considerada a mais complexa e a que vai demandar maior esforço da Caixa, porque grande parte do atendimento vai ser físico. Mais de 20 milhões de brasileiros que têm até R$ 100 por conta para retirar, por exemplo, vão sacar o dinheiro em casas lotéricas.
As pessoas que não têm cartão cidadão nem senha cidadão vão poder tirar o dinheiro nas lotéricas. As que tiverem mais de R$100 por conta para receber vão precisar ir direto a uma agência da Caixa. Quem tem só a senha, mas não tem o cartão cidadão, vai poder sacar nos terminais de autoatendimento ou nas lotéricas. Quem tem senha cidadão e também cartão cidadão vai poder escolher entre sacar na agência, no autoatendimento, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. As agências vão funcionar em todo o Brasil aos sábados, de 9 da manhã às 3 da tarde, e com horário estendido em 3 dias da semana a cada data nova de início de saque. O prazo para a retirada do dinheiro é 31 de março do ano que vem. Se ele não for sacado, volta para a conta do contribuinte. O presidente da Caixa diz que pode estender ainda mais o horário de funcionamento das agências. Se entendermos que o movimento é muito acima do normal, abriremos mais dias. Então isso depende muito e por causa disso, fundamental, vamos estar em todos os estados do Brasil. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, que começa mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã.